alguém nasce com uma característica, essa característica ela pode ser genética ou ela pode ser congênita. Qual é a diferença? Uma característica genética, ela vai ser determinada pelo material genético, ou seja, ela está registrada no seu DNA, está registrada na forma de genes em você, sendo que, aproveito para lembrar que nem toda característica genética ela é hereditária, né? Afinal de contas, se, por exemplo, a característica genética ela acontece lá devido a mutações somáticas, aquelas mutações que acontecem somente em células somáticas, aquelas mutações que acontecem em células que não têm relação direta com a reprodução, como é o caso, por exemplo, lá, né, do câncer. Aí, gente, isso aqui não será hereditário. Ou seja, cuidado, que nem tudo que é genético é hereditário. Então, a característica genética determinada lá pelo material genético, registrada no DNA, condicionada por um gene, se ela se originou devido a uma mutação somática como câncer, câncer de pele, a mutação é na pele, câncer de pulmão, a mutação é no pulmão. Nesse caso, a característica não será hereditária. Agora, né? Claro, quando ela é encontrada lá nas células sexuais, quando ela acontece lá em gametas, se ela acontece lá também nas suas células sexuais, se ela acontece de o gene estar localizado nos gametas, ela vai acabar sendo, sim, hereditária. Quer dizer, então, quando você nasce com uma determinada característica, essa característica, ela pode ser genética. Aproveito lá que ela é hereditária. Ela pode ser dada tanto do pai quanto da mãe, com exceção, claro, né, de características que são determinadas por genes da mitocôndria, por genes no cloroplasto. Lembrem que o gene da mitocôndria, o gene do cloroplasto, ele é somente de origem materna, né? Mas tirando essa exceção de gene do cloroplasto, gene da mitocôndria, que tem origem somente materna, uma característica genética, né, presente lá em gametas, né, hereditária, ela pode ser dada do pai ou pode ser dada da mãe. E aí, que a característica congênita é diferente. Uma característica congênita, ela é uma característica adquirida. Ou seja, não está registrada no seu material genético, não está registrada no seu DNA, não é condicionada por genes. Ela é adquirida durante a vida intrauterina. Ou seja, enquanto você estava na barriga da sua mãe, algumas características podem ser adquiridas e, nesse caso, elas vão ser congênitas, né? Ou seja, na vida intrauterina, durante, gente, a gravidez. Ou seja, a partir da mãe. Uma diferença, moçada, em relação a características genéticas, né? Característica genética está registrada no DNA. Característica congênita não, que ela é adquirida. Uma característica genética pode vir do seu pai ou da sua mãe, com exceção de características determinadas por genes da mitocôndria ou do cloroplasto, que são somente de origem materna. Mas uma característica congênita, já que você está na barriga da sua mãe e é adquirida durante a gravidez, ela tem que vir obrigatoriamente da mãe. Ora, o que é que gera uma característica congênita? Ela pode acontecer devido a uma série de aspectos. Ela pode se dar devido a aspectos nutricionais. Por exemplo, né, moçada? Se durante a gravidez a mãe não se alimenta direito, isso quer dizer que o bebê vai acabar não recebendo nutrientes de modo adequado. Pode ser que ele não forme algum órgão de modo adequado. Pode ser que, por exemplo, a criança nasça com retardo mental. Olha que tem casos de retardo mental que são genéticos, determinados pelo material genético, mas nesse caso seria um retardo mental congênito, né? Porque a mãe não se nutriu direito, não houve transferência adequada de nutrientes para o bebê, não formou o cérebro dele direito. Ele tem genes para ser uma pessoa normal. Entretanto, devido à deficiência nutricional, pode ser que ele não se desenvolva adequadamente. Pode ser, moçada, devido a doenças parasitárias. Você tem lá várias doenças parasitárias, onde o parasita atravessa a placenta, se desenvolve no bebê e leva a uma formação congênita de algum órgão. Por exemplo, se Deus me livre, mulher grávida tiver doenças como rubéola, doenças como, por exemplo, lá,
sífilis, doenças como toxoplasmose. Gente, nesses casos todos, o parasita, vírus da rubéola, bactéria da sífilis, protozoário da toxoplasmose, atravessa a placenta e leva à má formação do sistema nervoso central do bebê, de maneira que ele pode desenvolver retardo mental. Notem bem que ele tem genes para ser normal, entretanto, ele vai ter o retardo mental congênito, adquirido durante a vida intrauterina, durante a gravidez, a partir da mãe, na transferência lá do parasita. Você tem ainda, moçada, que ela pode ser uma característica congênita devido a fatores epigenéticos. E aí, para quem não lembra do que é um fator epigenético, a gente pede para dar uma olhada na aula de núcleo, onde na aula de núcleo a gente explicou bem direitinho como é que funciona um fator epigenético. Claro, a gente lembra para vocês mais ou menos como a brincadeira funciona. Uma característica genética, uma característica epigenética. Ora, como é que é a diferença? Uma característica genética, ela é determinada pelo material genético. Que nem eu estava comentando. Então ela está registrada no DNA, ela é condicionada por genes, e aí vai. Quando a gente fala lá pelo material genético, exatamente pelos genes aqui na brincadeira. Já a característica, moçada, epigenética, está relacionada com a ativação ou inativação de genes. Por ativação ou inativação de um determinado gene. Inclusive, a grande diferença é que uma característica genética, como ela é determinada pelos genes, ela vai exatamente surgir devido a mutações, Quando a gente fala lá em mutações, alterações na sequência de bases nitrogenadas no DNA. Alteração na sequência de bases nitrogenadas no material genético. E aí, a grande diferença em relação à epigenética, ela tem a ver com ligar ou desligar um determinado gene com efeito hereditário, sendo que o que faz ligar ou desligar um determinado gene, aspectos ambientais. Então, alguma situação ambiental pode fazer um determinado gene ligar ou desligar com efeito hereditário. Se alguém lembra a gente comentando um exemplo lá, de que filhos, netos e bisnetos de sobreviventes de campos de concentração da Segunda Guerra Mundial já nascem estressados. Então, aquela história de que o estresse pelo qual o cara passa no campo de concentração, que é um fator ambiental, ativa genes de estresse. E você já passa para o seu filho o gene de estresse ativado. Então, mesmo que o filho não passe por uma situação estressante, ele já nasce estressado, efeito hereditário, devido a características epigenéticas. Então, a diferença lá em relação à genética, devido a mutações, alterações na sequência de bases nitrogenadas no DNA, enquanto a epigenética, ela não altera a sequência de bases no DNA. Ela não altera a sequência de bases nitrogenadas no gene. Nesse caso, moçada, isso aqui não é mutação. Então, epigenética não é mutação. Então, o caso lá do campo de concentração, a situação estressante pela qual o cara passa no campo de concentração, não mexe na sequência de bases no DNA, não vai ser uma mutação. Entretanto, liga genes de estresse, nota que é uma situação ambiental, o ambiente onde ele vive, a condição estressante onde ele vive, ative genes de estresse, você já vai passar esse gene ativo para o seu filho, e o seu filho já vai nascer estressado, mesmo que ele não passe por uma situação de estresse extrema como acontece. Daí, características congênitas, elas podem ser por fatores epigenéticos. Ou seja, não vai mexer no DNA, adquirido na vida intrauterina durante a gravidez, parte da mãe. Teoricamente, por exemplo, lá, a situação do campo de concentração, uma mulher grávida, que passa por muito estresse durante a gravidez, pode acontecer que durante a gravidez ative os genes do estresse, e aí a criança já está lá sendo formada na barriga,
ela pode ser submetida a essas mesmas situações, ativa o gene do estresse e a criança já nasce estressada. Não diria nesse caso que o estresse é genético, porque não está registrado nos genes dele, mas o estresse seria epigenético, ativou o gene do estresse, criança vai nascer estressada, epigenético, e congênito, né? Porque nesse caso foi adquirida durante a vida intrauterina. Então, genética, pelo material genético, hereditária, pode vir de pai ou de mãe, registrada no DNA, condicionada por genes, congênita, adquirida na vida intrauterina durante a gravidez, característica genética pode vir de pai ou mãe, congênita, só da mãe, e moçada, pode ser determinada por aspectos de nutrição, doenças parasitárias, fatores epigenéticos e reticências, tá? Drogas, por exemplo, né? Se a mulher grávida fumar, né? Você tem lá que o fumo acaba prejudicando o fornecimento de oxigênio para o bebê. Ele pode nascer com problemas, nesse caso não genéticos, mas congênitos adquiridos durante a gravidez. Então, várias possibilidades para uma característica congênita acabar aparecendo na criança.